Leitura, professora Fabiane Oliveira. Pelo contrário, a forma crítica de compreender e de realizar a leitura do texto e a do contexto não exclui nenhuma das duas formas de linguagem ou de síntese. Reconhece, todavia, que o escritor que usa a linguagem científica, acadêmica, ao dever procurar tornar-se acessível, menos fechado, mais claro, menos difícil, mais simples, não pode ser simplista. Ninguém que lê, que estuda, tem o direito de abandonar a leitura de um texto como difícil porque não entendeu o que significa. Por exemplo, a palavra epistemologia. Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho, sem os quais não levanta as paredes da casa que está sendo construída, assim também o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais, sem os quais não pode ler ou escrever com eficácia. Dicionários, entre eles o etimológico, o de regimes de verbos, o de regimes de substantivos e adjetivos, o filosófico, o de sinônimos e antônimos, enciclopédias. A leitura comparativa de texto de outro autor que trate o mesmo tema cuja linguagem seja menos complexa. Usar esses instrumentos de trabalho não é, como às vezes se pensa, uma perda de tempo. O tempo que eu uso quando leio ou escrevo e leio, na consulta de dicionários e enciclopédias, na leitura de capítulos ou trechos de livros que podem me ajudar na análise mais crítica de um tema, é tempo fundamental de meu trabalho, de meu ofício gostoso de ler ou de escrever. Enquanto leitores, não temos o direito de esperar, muito menos de exigir que os escritores façam sua tarefa, a de escrever, e quase a nossa, a de compreender o escrito, explicando a cada passo, no texto ou numa nota ao pé da página, o que quiserem dizer com isto ou aquilo. Seu dever como escritores é escrever simples, escrever leve, é facilitar e não dificultar a compreensão do leitor, mas não dar a eles as coisas feitas e prontas. A compreensão do que se está lendo, estudando, não instala assim, de repente, como se fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, é forjada, por quem lê, por quem estuda que, sendo sujeito dela, se deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler, estudar é um trabalho paciente, desafiador, persistente. Não é tarefa para gente demasiado apressada ou pouco humilde que, em lugar de assumir suas deficiências, as transfere para o autor ou autora do livro, considerado como impossível de ser estudado. É preciso deixar claro, também, que há uma relação necessária entre o nível do conteúdo do livro e o nível da atual formação do leitor. Estes níveis envolvem a experiência intelectual do autor e do leitor. A compreensão que se lê tem que ver com essa relação. Quando a distância entre aqueles níveis é demasiado grande, quanto um não tem nada a ver com o outro. Todo esforço em busca da compreensão é inútil. Não está havendo, nesse caso, uma consonância entre o indispensável tratamento dos temas pelo autor do livro e a capacidade de apreensão por parte do leitor da linguagem necessária àquele tratamento. Por isso mesmo é que estudar é uma preparação para conhecer, é um exercício paciente e impaciente de quem, não pretendendo tudo de uma vez, luta para fazer a vez de conhecer. A questão do uso necessário
de instrumentos indispensáveis à nossa leitura e ao nosso trabalho de escrever, levanta o problema do poder aquisitivo do estudante e das professoras e professores em face dos custos elevados para obter dicionários básicos da língua, dicionários filosóficos, etc. Poder consultar todo esse material é um direito que têm alunos e professores a que corresponde o dever das escolas de fazer-lhes possível a consulta, equipando ou criando suas bibliotecas com horários realistas de estudo. Reivindicar esse material é um direito e um dever de professores e estudantes. Gostaria de voltar a algo a que fiz referência anteriormente, a relação entre ler e escrever, entendidos como processos que não se podem separar, como processos que se devem organizar de tal modo que ler e escrever sejam percebidos como necessários para algo, como sendo alguma coisa de que a criança, como salientou Vygotsky, necessita, e nós também. Em primeiro lugar, a oralidade precede a grafia, mas a traz em si desde o primeiro momento em que os seres humanos se tornaram socialmente capazes de ir exprimindo-se através de símbolos que diziam algo de seus sonhos, de seus medos, de sua experiência social, de suas esperanças, de suas práticas. Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes aprendeu a ler e a escrever. Ao aprender a ler, nos preparamos para imediatamente escrever a fala que socialmente construímos. Nas culturas letradas, sem ler e sem escrever, não se pode estudar, buscar conhecer, aprender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser do objeto. Um dos equívocos que cometemos está em dicotomizar ler de escrever. Desde o começo da experiência em que as crianças ensaiam seus primeiros passos na prática da leitura e da escrita, tomando esses processos como algo desligado do processo geral de conhecer, essa dicotomia entre ler e escrever nos acompanha sempre, como estudantes e professores. Tenho uma dificuldade enorme de fazer minha dissertação. Não sei escrever. É a afirmação comum que se ouve nos cursos de pós-graduação de que tenho participado. No fundo, isso lamentavelmente revela o quanto nos achamos longe de uma compreensão crítica do que é estudar e do que é ensinar. É preciso que nosso corpo, que socialmente vai se tornando atuante, consciente, falante, leitor e escritor, se aproprie criticamente de sua forma de vir, sendo que faz parte de sua natureza, histórica e socialmente constituindo-se. Quer dizer, é necessário que não apenas nos demos conta de como estamos sendo, mas nos assumamos plenamente com estes seres programados, mas para aprender, de que nos fala François Jacot. É necessário, então, que aprendamos a aprender. Vale dizer que, entre outras coisas, demos à linguagem oral e escrita, a seu uso, a importância que lhe vem sendo cientificamente reconhecida. Aos que estudamos, aos que ensinamos, e por isso estudamos também, se nos impõe, ao lado da necessária leitura de textos, a redação de notas, de fichas de leitura, a redação de pequenos textos sobre as leituras que fazemos, a leitura de bons escritores, de bons romancistas, de bons poetas, dos cientistas, dos filósofos que não temem trabalhar sua linguagem à procura da boniteza, da simplicidade e da clareza. Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos, se entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da escrita,
gosto que continuasse a ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou de sua incapacidade de escrever. Se estudar, para nós, não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse uma obrigação amarga a cumprir, se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer, de que resulta também o indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo, teríamos índices melhor reveladores da qualidade de nossa educação. Este é um esforço que deve começar na pré-escola, intensificar-se no período de alfabetização e continuar sem jamais parar. A leitura de Piaget, de Vygotsky, de Emília Ferreiro, de Madalena Wyford, entre outros, assim como a leitura de especialistas que tratam não propriamente da alfabetização, mas do processo de leitura, como Marisa Lajolo e Ezequiel da Silva, é de indiscutível importância. Pensando na relação de intimidade entre pensar, ler e escrever, e na necessidade que temos de viver intensamente essa relação, sugeriria a quem pretenda rigorosamente experimentá-la que, pelo menos 3 vezes por semana, se entregasse à tarefa de escrever algo. Uma nota sobre uma leitura, um comentário em torno de um acontecimento de que tomou conhecimento pela imprensa, pela televisão, não importa. Uma carta para destinatário inexistente. É interessante datar os pequenos textos e guardá-los, e 2 ou 3 meses depois submetê-los a uma avaliação crítica. Ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar. Ao deixar claro que o uso da linguagem escrita, portanto da leitura, está em relação com o desenvolvimento das condições materiais da sociedade. Estou sublimando que minha posição não é idealista. Recusando qualquer interpretação mecanicista da história, recuso igualmente a idealista. A primeira reduz a consciência à pura cópia das estruturas materiais da sociedade. A segunda submete tudo ao todo-poderosíssimo da consciência. Minha posição é outra. Entendo que essas relações entre consciência e mundo são dialéticas. O que não é correto, porém, é esperar que as transformações materiais se processem para que depois comecemos a encarar corretamente o problema da leitura e da escrita. A leitura crítica dos textos e do mundo tem que ver com a sua mudança em processo. Este foi o 3º vídeo da leitura da primeira carta de Paulo Freire aos professores. Eu a concluo somente dando voz à obra deste grande filósofo brasileiro. O 4º e último vídeo são as minhas considerações e reflexões sobre ela.